Oi, Oi, Thiago. Felipe. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certinho. Estou com uma cara de sono, né? Imagina, Mas tá né, eu ótimo. só faço comer e dormir. Quer dizer, domingo fiz peça, mas a maioria das vezes é comer, dormir, ver série, ler, ouvir discos. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso. Quero agradecer desde já por você ter topado participar. Para mim é um prazer falar contigo. Imagina. Prazer todo meu te conhecer assim, nem que seja nessa forma virtual, né? Sim, exatamente. Poxa, quero ainda te conhecer pessoalmente. Ah, não, tomara que não nos falte oportunidade. Você é daqui de São Paulo? Sou de São Paulo. Ah, então quando abrirem os teatros e tudo mais e eu tiver em cartaz, vem me ver. Vai ser um prazer. Fechou, combinado. Eu tô me achando escuro aqui, Felipe. Peraí, deixa eu acender aquela luz ali pra ver se resolve. Fica à vontade. Enquanto isso, eu tô falando com o pessoal do chat que tá entrando. Lima, Sula tá aqui também. Vamos ver quem mais. O primeiro plano entrou. Carlos, tudo bem com vocês? O pessoal tá entrando ainda. Iana, Sabrina, tudo bem? Fábio também está por aqui. Para o pessoal que está chegando agora, então, vou repetir. Estejam à vontade para fazer as perguntas. Sininho estará me ajudando. Ela que vai recrutar as perguntas para fazer para o Thiago Mendonça. Então, estejam à vontade, mandem suas perguntas, que logo, logo vou começar a fazer as perguntas de vocês. Combinado? Vamos ver quem mais aqui. Amor da Maitê, aqui também. Sejam bem-vindos. E também lembrando para o pessoal que chegou agora que a live depois fica disponível no IGTV, no meu IGTV, só acessar lá, ou também no YouTube, jogar lá Lipguiou no YouTube que vocês conseguem ver a entrevista completa. Bastante gente chegando. Luiz, Vieira, o Fê, o Thiago tá lá se posicionando. Eu já tenho várias dúvidas. Eu fiz várias perguntas aqui para ele. Vamos ver se vai dar tempo de fazer todas. E eu que prendi aqui o celular apertando o botão de volume, agora deu. E ficou mais iluminado, né? Ficou, adorei a camiseta. Ah, são com as drags da RuPaul de várias temporadas. A Nina Bonina, a Violet Chachki. Adorei. Bora começar então? Vamos, oi Jana, oi Drew, o Rê tá aqui, o diretor da companhia. Bem, vamos lá, conduz aí. Vamos lá. A Sininho tava falando pro pessoal, é quem vai me ajudar com o chat. Então, eles vão fazer perguntas para você e daí logo eu te encaminho. A Beleza? Sininho? Sininho é quem me ajuda. Sabe, Do a Sininho Peter da Pan? Sei, Exatamente. sei, sei. Ah, Aí eu o tenho apelido dela Sininho. é Sininho também. Eu tenho uma Que Sininho. legal. Beijo, Sininho. Bom, eu vou começar com a primeira pergunta que eu fiz para você, para a gente entender qual a trajetória da sua carreira. Então, conta para a gente mais ou menos como tudo começou, como era o Thiago antes de fazer teatro e depois como foram surgindo os trabalhos de TV, de cinema. Rapaz, Um resumo, um resumo. Eu sei que sua é, carreira é extensa. eu comecei a minha trajetória artística, quer dizer, eu acho que na minha infância essa coisa toda, essa vontade, essa necessidade de me manifestar artisticamente, ela já existia. Eu sempre falo muito da minha mãe é uma pessoa muito presente na minha vida, ainda bem. Ela era professora de educação artística e de educação artística, então eu já cresci em meio a esse universo lúdico. Brincar com massinha, colorir, desenhar. Música também sempre teve muito presente, mas aí eu pulo para os meus 18 anos, quando eu comecei a frequentar o Teatro Tablado. E o Teatro Tablado, ele existe até hoje. Na minha época, Maria Clara Machado ainda era viva. Eu fiz aula lá com João Brandão, Luiz Otávio Moraes, Isabela Sequim. E o Tablado é bacana porque ele te põe em contato com o fazer teatral como um todo. Tem muita gente que entra lá com a vontade de ser ator, mas aí numa dinâmica de um colega vai operar o som, o outro vai operar a luz, faz contra-regragem, e assim muitos vão se espalhando na profissão, que é nas profissões, né, que engloba o fazer teatral, e às vezes a pessoa se forma nem ator, mas vira um grande sonoplasta, um grande iluminador. Isso em 98. E aí, filho, aí é ladeira abaixo. Até... Não, aí começam as experiências, as práticas. Mas uma coisa que é importante, que fez total diferença na minha trajetória artística, e que por coincidência hoje está completando 15 anos,
é a Companhia de Teatro Íntimo. Em 2005, aí já, né, dando esse gap de 98 para 2005, aí tem Dois Filhos de Francisco aí no meio, tem um monte de coisa que aconteceu. E aí, em 2005, eu me junto a um coletivo. O Renato Farias e a Fernanda Boechat. A Fernanda Boechat tinha a vontade, a necessidade de transpor o conto Os Dragões Não Conhecem o Paraíso, do Caio Fernando Abreu, para os palcos. E aí ela solicita o auxílio do Renato, que ajuda ela a construção desse espetáculo, e junto com esse espetáculo surge uma linguagem, assim, que é o nosso objeto de pesquisa até hoje, há 15 anos, que é a companhia se chama Companhia de Teatro Íntimo. E o nosso objeto de pesquisa é a intimidade entre o ator e o espectador. Todas as nossas cenas, elas se propõem a aproximar esse olhar do espectador e o olhar de quem está em cena, porque é tudo uma grande troca, né? A gente não está sozinho. Existem teatros que talvez, né, se usem da chamada quarta parede, que é entre o ator e o público, mas as nossas encenações, elas procuram sempre romper com isso. Geralmente a disposição ou é arena, ou é corredor, os atores no meio, porque nos interessa justamente experimentar essa proximidade. E aí, em 2005, eu começo a fazer parte desse coletivo que surge com os Dragões. E aí são 15 anos de história, e aí isso ajuda muito a formar o artista que eu sou hoje. E digo artista além do ator, porque na companhia me permitem criar figurino, experimentar cenografias também, faço direção de arte do espetáculo. Gente, me distrai tanto esses negocinhos aqui, não tem como tirar, né? Beijo para todo mundo que tá entrando aí, ó. Mas enfim, a gente vai pincelando essa trajetória aí no durante, mas é isso. E eu gostaria de saber de você, o que você acha que o teatro, e só o teatro, consegue proporcionar, que nenhuma outra arte consegue? Essa troca instantânea com o público. Imagina, o público está ali presente. As coisas estão acontecendo naquele momento, sabe? O cinema a gente preza muito por uma excelência da cena, é uma magia que acontece em um instante. E esse instante fica eternizado. Né? Eu falei dos Filhos, eu fiz em 2003, mas se a pessoa quiser assistir, está disponível até hoje. O teatro ele é mágico, mas é mágico por isso, carrega essa energia daquele momento. É muita cumplicidade entre quem está ali, sabe? Às vezes a cena nem sai. Eu sofro muito até, o Renato sabe, ele segura minha onda às vezes. Beijo, Alex, saudade de você. Ele segura minhas ondas às vezes, porque no processo de ensaio eu gosto muito quando a coisa surge, porque ela surge com frescor, né? Com o frescor do momento que está acontecendo aquela hora, e o momento da descoberta, as primeiras vezes são muito, quer dizer, algumas são traumáticas, mas na sua grande maioria, quando a coisa surge pela primeira vez, ela traz uma magia junto. E o processo de ensaio, ele traz esses momentos, e depois você fica tentando repetir aquilo que você alcançou lá atrás, e é muito difícil isso para mim. Então, às vezes na temporada, as cenas nem acontecem com aquela excelência, com aquele frescor da descoberta, mas só por ela acontecer naquele instante, só naquele instante, ser uma coisa de cumplicidade mesmo entre o espectador e o ator, eu acho que isso é mágico, nenhuma outra arte consegue. Tem outros atrativos em outras manifestações artísticas, mas eu acho que o diferencial do teatro é isso, é ele acontecer naquele momento. Ele é quase um segredo, né, entre quem está ali presente. É um pacto que a gente faz naquela uma hora. Quer dizer, se for a peça da oficina, 6 horas, 4 horas. Mas aquilo que aconteceu ali é nosso, sabe? É nosso segredo. E você é muito autocrítico com o seu trabalho? Você costuma rever os trabalhos que você faz? É difícil para eu rever, justamente por eu ser uma pessoa autocrítica. Assim. Ver teatro filmado é terrível, porque o teatro ele tem essa coisa, né? E é muito catártico. Você falou da minha apresentação de domingo, e domingo, então, para mim foi uma dificuldade, porque era operar a câmera, me iluminar. Ó, o Renato, meu diretor, tá falando aqui que eu sou muito, muito autocrítico. E domingo eu tinha que posicionar a câmera, me iluminar, lembrar do texto e não sei o que. A cena, assim, cara, é uma loucura dentro da cabeça. E muitas vezes as coisas escapam. Tipo, eu até hoje tô pegando no meu pé, porque domingo eu falei... até hoje, em 2020, as homossexualidades são consideradas crime em mais de 20 países.
são em mais de 70 países. A realidade é muito mais crua. Mas o fato de eu ter falado 2020, o 20 ecoou e saiu 20 países. E aí como é que você conserta? Se é no teatro, não tem conserto, você vai, na próxima sessão você acerta. Aí agora o troço está gravado lá com 20. Aí eu fui nos comentários lá tentar justificar, olha, gente, tananã, é 70 países, não é 20, mas é isso. E outras coisas acontecem, mas eu acho que a graça do teatro é justamente nisso, por ser aquele instante, quem viveu, viu. Ó, deixa eu mandar um beijo para a Júlia aqui. A Júlia foi cidade linda nasceu entre a gente. Beijo, Ju. Tem muitos registros de foto do filme, são todos dela. Bom, já que você falou do chat, vou fazer uma pergunta do chat, que surgiu aqui. Sim. O Tadeu Ramos, ele tá perguntando aqui sobre a sua criação de desenhos. Quem te inspira? Você faz desenhos? Como que é esse outro talento teu? Faço sim. Faço sim. Tinham até alguns aqui perto que eu tava separando. Então, eu acho que eu já meio que respondi isso, né? Isso muito vem da educação que eu recebi, da inspiração da minha mãe. Porque, por ela ser professora de educação artística, mas isso também é uma coisa genética herdada. O pai da minha mãe, meu avô Tibúrcio, ele desenhava, esculpia, e eu acho que isso meio que se manifestou em mim. Aí eu tava aqui, ó, a Laerte. Que maravilhoso! Essa aqui é uma técnica de nanquim que eu aprendi lá. Alguém tá falando meu cabelo tá lindo. Obrigado, Tatiana. Eu cortei ontem. Eu fui dormir, ele tava todo embolado do lado. Eu tô me achando um rabanete, assim. Eu cortei do lado aqui. Eu cortava meu cabelo a minha adolescência inteira. Eu boto o dedo aqui, meço com o dedo e vem com a tesoura. Tá. Atrás eu não faço ideia de como tá. E aí essas técnicas que eu aprendi no Parque Lage. Olha, tem a Fernandona. Ai, maravilhoso. Lázaro. E aí o Mick Jagger, e assim vai. Tem várias pessoas aqui. Mas essa é uma das técnicas aqui. A Madonna. Por falar nisso, será que eu sorteio um desses desenhos para vocês que estão aqui presentes? Como é que a gente faz? Sininho, como é que a gente pode fazer isso, hein? Vou sortear um Lázaro. Vou sortear um Lázaro Ramos, para quem estiver aqui presente. Até o final do chat. A gente descobre uma dinâmica de como fazer vocês ganharem esse desenho. Combinado. Vou pedir ajuda para a Sininha. E eu queria saber, esses desenhos, você faz por hobby ou você também vende? Você vende depois? Olha, eu faço... Não sei se é hobby. Às vezes eu tenho isso, eu tenho a necessidade de... Isso caminha tudo muito assim... junto, porque eu acho que eu tenho uma necessidade de me expressar. Não necessariamente essa expressão vai surgir como um trabalho de ator. O Renato, que está aqui presente, ele até sabe que às vezes eu sofro muito. Eu me sinto muito exposto, eu atuando. Então eu prefiro essas manifestações artísticas que me protejam, sabe? Que talvez a arte importe mais do que eu. Às vezes eu não me sinto pronto e preparado para ficar exposto. Eu sou muito vulnerável. Pela minha autocrítica, pela minha baixa autoestima. Tá? É humano varia, mas eu vario mais do que a maioria dos humanos. Carlo Porto, um beijo, meu querido. Então, essas outras expressões artísticas que me protegem atrás desse escudo chamado arte, às vezes eu fico mais confortável. Então, às vezes eu prefiro pegar e fazer um desenho, e muitas vezes meus desenhos eu não assino. O Renato era uma pessoa que me cobra muito isso, sabe? Porque eu tenho que assinar, mas é que eu acho que minha assinatura não importa. Eu já tenho essa desconstrução. Eu me chamo Thiago nas artes, mas de batismo eu sou Rodrigo. Sabe, porque meu nome não importa. O que importa é o que eu tenho para dizer quando é importante. Muitas vezes eu digo muita coisa que nem é importante. Mas às vezes eu sinto a necessidade só de desenhar, sabe? E é algo que vem de dentro para fora, não sei te explicar. Eu estava querendo fazer um desenho agora para participar de um edital até, para ver se eu consigo monetizar essa arte também, porque a gente está vivendo um momento bem complicado, né? Com os teatros fechados e trabalho para a nossa classe artística está escasso. Então eu estava tentando aqui uma forma de monetizar esse meu dom. Mas não sei, eu tenho muita dificuldade. Sua pergunta foi se eu faço para vender, né? Às vezes eu me apego tanto, né? Porque como é algo que sai de mim, é mais fácil eu dar para alguém do que eu conseguir botar preço e vender. Porque se eu der, eu vou estar dando para alguém que eu sei que vai estimar aquilo, sabe?
Agora, vender, eu não sei. É muito complicado para mim. Dinheiro, eu acho dinheiro uma das coisas mais sujas desse mundo. Eu acho que ele que corrompe tudo que é belo, ele destrói coisas. E aí eu associar o fazer artístico ao dinheiro. Mas eu sei que a gente precisa dele para viver. Uma merda, né? Que essa estrutura social seja montada. Se minha mãe me ouvir disso, ela vai me dar mais um expor. Porque ela vai viver de aplauso, vai viver de aplauso. Ninguém vive de aplauso. Mas é porque é foda, eu acho que o dinheiro corrompe tudo. E aí, quando eu boto preço num trabalho meu, às vezes eu prefiro dar, porque... Enfim, mas é por isso que eu tenho dificuldade de pagar a Enel, a Eletropaulo, corto o telefone, por isso, mas enfim. Mas eu tô exercitando uma coisa. Eu tô aprendendo a saber me valorizar também, sabe? Porque eu me envolvia com muitas coisas, às vezes, sem ter o retorno financeiro, e ele é necessário. Aí eu via o meu trabalho resultando em lucro para alguém lá na frente, e eu todo tímido, com vergonha de perguntar, tem cachê? Sabe? Inclusive, depois a gente vai conversar sobre o cachê dessa live. Mentira, querida. Com você eu converso com o maior prazer. Ó, o Renato já tá me dando uma bronca aqui, ó. Mas dinheiro também constrói coisas. Óbvio, eu sei, Rê. A gente não consegue montar a nossa peça se não tiver o dinheiro. A gente não consegue uma pauta no espaço se não... É saber essa dosagem, sabe? É saber você fazer o bom uso sem se deixar corromper por essa coisa. É uma coisa muito perigosa de se mexer. Eu uso o dinheiro que eu tenho para me proporcionar prazeres, vontades, e isso foi uma coisa que a mesma mãe que dizia que eu tinha que saber ganhar dinheiro e valorizar, ela também me ensinou: meu filho, está com vontade? Come. Se quer viajar, viaja, você trabalha para isso, para se proporcionar essas coisas. Né? Você, às vezes, você tem vontade de fazer as coisas, tem o recurso e não fica porque vou economizar para isso, para aquilo. Isso é um juízo que eu ainda não tenho aos 40. Tomara que um dia eu aprenda. Vamos de dicas aqui no chat, que aqui você comente um pouquinho sobre Dois Filhos de Francisco. E eu vou complementar para você também falar qual o peso de você fazer parte de uma obra com um personagem que realmente, de fato, existiu, que não é ficcional. Qual esse peso para você? Isso para mim aconteceu 3 vezes, né? No Dois Filhos de Francisco, no Somos Tão Jovens, fazendo Renato, e na minissérie da Dalva e Erivelto, que eu fiz o Billy, que era o filho do casal Dalva e Erivelto. Só que o Billy não tem uma vida pública conhecida. Ele é até do meio audiovisual, ele era editor de corte de programas lá na Rede Globo, mas também é uma pessoa que existiu. Você tá me ouvindo, Lipe? Tô ouvindo, tá ótimo. Você tá me ouvindo? Que deu aqui Tô pausado. Sim. Tá, deu pausado por baixa conexão. Rapaz, aí tem... Ó, você tá me vendo? Pausou de novo. Tô te vendo, sim. Tô te vendo. Tem uma via de 2 mãos na construção desses personagens. Uma é que meu material de pesquisa é riquíssimo, porque essas pessoas, elas existiram, então existem registros... Tá dando bug toda hora aqui, querido. Aí fica assim, tchum, tchum. Essas pessoas, elas existiram, então existem registros que podem me servir como material de pesquisa. Entrevistas gravadas, publicadas em revistas, vídeos para eu observar o gestual dessas pessoas. Então isso me enriquece muito na construção desses personagens, tratando eles como terceira pessoa. Mas o outro lado da moeda é que, por eles existirem, a cobrança e comparação com que eu seja parecido com o que eles foram vai ser maior. Se eu pego um personagem que ele é totalmente ficcional, que ele existe ali numa descrição de um personagem, eu posso construir e eu vou ser a primeira personificação dele. Então a pessoa não vai ter muito referência de ficar me comparando. Então essa é a maior dificuldade, assim. Porque qualquer deslize meu, a pessoa pode falar: não tá parecido. O Renato não fazia assim. O Luciano não sei o quê. E ao mesmo tempo, o meu trabalho de ator, ele é totalmente contrário a essa busca pela forma, sabe? Eu às vezes, a maioria das vezes, eu costumo construir de dentro para fora. Mais do que de fora para dentro. Buscar uns trejeitos, uns maneirismos. Mas mesmo esses personagens que existiram na realidade, meu trabalho de construção parte sempre do roteiro escrito. Porque a vida, ela é imensa e a vida nunca vai caber em 1h30 de filme. Então aquilo ali é uma síntese, é um apanhado que já foi pensado por um outro artista, um roteirista, que selecionou aquela ordem dos fatos para contar aquela história. Então, no caso do cinema, eu tenho o início, o meio e fim daquela história. As cenas, elas cumprem uma função. Então meu material de estudo é aquilo.
Eu me alimento dessas outras fontes, ou biografias e materiais, para enriquecer aquela história ali. E, enfim, eu acho que eu tive sorte nesses resultados, porque a estética ficou parecida, ao mesmo tempo que as pessoas conseguiram transcender e não ficar me comparando às 1h30, sabe? Ai, tá igual, tá diferente. Eu vivi muito isso como espectador, agora vendo o filme da Judy Garland, que a Renée Zellweger faz. Em nenhum momento eu lembrei de Bridget Jones, eu lembrei da Renée Zellweger. Ela foi a Judy Garland do início ao fim do filme. E por mais que não fosse igual fisicamente tudo, ela é a Judy Garland naquela história. E eu não questiono aquilo em nenhum momento. Isso é que é o bacana, é você conseguir fazer com que a pessoa mergulhe naquela contação de história. E aproveitando já o assunto, então, o Renato Barros no chat perguntou: existe algum artista que deseja fazer, em termos de biografia mesmo, um personagem real? Ou que alguém já fez e você falou, poxa, eu gostaria... Não, existem alguns. O Cazuza eu fiz um teste lá atrás, mas o Daniel fez lindamente, eu não conseguiria fazer metade daquilo que ele fez. Não sei, às vezes eu brinco muito que eu queria fazer o Reginaldo Rossi, sabe? Eu gosto. E talvez um personagem que me apresente uma outra realidade, como foi o caso do Dois Filhos. Eu não tenho uma vivência sertaneja grande, assim. Eu sou um menino urbano, quer dizer, da periferia do urbano. Eu sou da Baixada Fluminense, no Rio. Então eu acho que um que me levasse para esse outro país, o Nordeste, para essa outra realidade, me enriquecesse. Tem tanto, gente. Eu acho que todo personagem, ele vai ser bem-vindo para um ator, assim. Não tem... Do mesmo jeito que tem aquela, né, máxima que a gente fala que não tem personagem pequeno, né? Que às vezes as pessoas ficam medindo muito por número de falas e importância na trama. Cara, às vezes você tem uma cena e aquela cena é simbólica, que foi o caso do Tropa de Elite. Eu tenho uma cena no Tropa de Elite e um monte de gente me dá retorno daquela cena. Nossa, é uma cena fortíssima. E é uma cena na história toda. Aí eu vou entrar ali com recalque ou com preocupação. Nossa, é uma cena só na história. Não. Essa cena, ela tá ali naquele roteiro porque ela tem uma importância. E, enfim, eu acho que a gente tem que estar inteiro em tudo que a gente se propõe fazer, sabe? Thiago, mesmo depois de toda uma trajetória, você é muito atuante na arte, você ainda se questiona em alguns momentos de fragilidade e pensa em desistir da carreira? Sim. É que desistir é uma palavra muito forte. Que às vezes eu me policio para não desistir das coisas, não. Abrir mão talvez seja um sinônimo mais suave de se aplicar, sabe? Como eu te disse, eu sinto uma necessidade de me expressar artisticamente. Mas eu posso me expressar em outros meios que não o atuar. E essa carreira é uma carreira muito inconstante, muito injusta, às vezes. Tem muita coisa que envolve, que não é medido só pela sua dedicação, pelo que chamam de talento, que eu nem saberia te dizer o que é talento. Tem outras coisas que envolve que às vezes te questiona muito, sabe? Põe à frente, as pessoas às vezes põem à frente muitas coisas que talvez fossem irrelevantes quando você está avaliando um trabalho de um ator. E é muito cruel às vezes. Fazer teste é muito cruel, você ser comparado com outra pessoa é uma coisa muito cruel. Sabe, você vê pessoas menos preparadas do que você para aquele trabalho, estando naquele trabalho por motivo X, Y, é muito cruel. E sim, há vários momentos eu penso que talvez eu não aguente mais, sabe? Essa incerteza toda. Não que eu vá caber dentro de uma caixinha de um trabalho burocrático, trancado no escritório, que eu cumpra uma função já pré-estabelecida. Isso eu não consigo fazer nessa vida. Eu não consigo. Não tenho este talento. Admiro quem tem. Mas eu acho que a expressão artística ela vai ser sempre presente na minha vida. Mas eu não sei até que horas eu vou aguentar ser ator, não. Ainda mais nesse país que a gente vive, que é um país que não valoriza as artes, que não respeita o artista, que não reconhece a importância e o quanto é necessário, sabe? Que os artistas existam. Esses dias eu vi um vídeo da Dona Fernanda falando que o artista ele faz parte desse forjar dessa identidade. Não existe um país sem uma manifestação artística. Então, que porra de momento de vida é essa que a gente está vivendo, onde as pessoas perseguem, sabe? Não é a primeira vez que isso acontece, talvez não seja a última, mas quando que a gente vai acordar? Quando que a gente vai acordar e vai dar valor a quem realmente tem valor, sabe?
professores sendo tratados da forma como são a vida inteira, desvalorizados. Imagina, eles são a base de todo e qualquer conhecimento para a formação de qualquer ser. Qualquer ser, ele precisa ser educado. E isso é um dom. Às vezes eu sei de coisas, eu quero passar essas coisas para outras pessoas e eu não sei passar. Minha mãe é professora, ela foi professora a vida inteira. E eu reconheço nela esse dom da educação. E como a gente não valoriza umas pessoas dessas, sabe? Essas pessoas tinham que estar no topo, essas pessoas tinham que ser respeitadas ao extremo. Mas aí entra a porra do dinheiro que corrompe. Hoje em dia se respeita quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro fica impune e fica acima de qualquer coisa. Não, tá errado, cara. Tá errado. Tá errado. Tá, tem muita coisa errada. E eu acho que uma das funções da arte talvez seja isso. Talvez seja apontar esse dedo para o que está errado e tentar algum caminho de transformação. Talvez isso justifique até toda a perseguição que o artista sofre. Porque olha que peça fundamental que ele é, né? Na tentativa de corrigir essas condutas errôneas. Nossa, é foda, é foda. É muita coisa, Felipe, é muita coisa. E mesmo sendo tão atuante perante a pandemia, você mesmo se pegou ressignificando a arte? Você tinha ideia que era muito importante, mas você ressignificou? Se surpreendeu? Não, eu sempre tive consciência de que ela é importante porque, né, é claro que eu vivo numa esfera além de mim. Eu faço parte de um todo, de um coletivo maior, e essa consciência ela é necessária para a vida de qualquer ser. Mas o meu ponto de vista ele parte da minha impressão do mundo. E neste meu mundo, nesta minha impressão de mundo, a arte sempre foi uma coisa necessária para a vida. Então ela sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu sempre fui cercado por ela, alimentado por ela. Vivo de aplauso, como diz minha mãe, que louco. Eu e a Gaga, aplauso, aplauso, aplauso. Mas então eu tenho plena consciência de que ela é importante, mas talvez este momento que a gente está passando seja legal para acordar essas outras pessoas que estavam se permitindo virar zumbi, repetindo verdades que talvez nem sejam dela, sabe, execrando o artista, perseguindo a arte, e nesse momento trancafiado em casa ver que ela é de extrema necessidade para você ter, no mínimo, uma saúde mental, sabe? Porque sem ela não se vive. Imagina, imagina. Mas eu sempre tive essa consciência da importância dela na minha vida. Não conseguiria viver sem. Sem dinheiro eu dou um jeito, sem a arte não. A Fabi Fernandes está perguntando, você tem preferência entre fazer filme, novela, teatro? Se surgirem 3 oportunidades, essas 3, qual você daria? Aquele que se contradiz, né? Ah, eu vou ver o melhor cachê. Aquele... Não, mas em alguns momentos isso tem que ser uma cabeça, isso tem que ser pensado mesmo, sabe? Faz parte desse meu exercício da vida e maturidade. Mas eu sempre busquei, acima de tudo, ou de qualquer valor que forem me pagar... Eu já troquei trabalho remunerado por trabalho de graça. Porque era mais coerente com o que eu queria falar, com o que eu acredito. Eu acho que nem tudo tem um preço. E você se vender, eu deixar que ponham na minha boca um discurso que eu não concordo e que eu sei que vai motivar outras pessoas ou que vai influenciar outras pessoas negativamente, eu não me permito. Eu não me permito. Aí eu prefiro contar minhas pratinhas e dar meu jeito do que vender a minha alma a esse diabo, sabe? A gente estava conversando, se o Carlos ainda estiver aqui, a gente estava até trocando essa ideia em grupo de WhatsApp esses dias. Porque, cara, a gente tem que ter um mínimo de coerência na nossa vida, sabe? Entre o que a gente busca pra gente, entre o que a gente acredita e o que a gente pratica. Mas a pergunta dela foi das 3 manifestações, né? Deixando essa coisa do dinheiro de lado. Cinema é mágico. Cinema é um mergulho profundo. Cinema é um mergulho profundo. Cinema ele é feito de vivência, sabe? Numa cena de filme, eu acho que você pouco até representa, você vive muito aquilo. O teatro ele tem outra profundeza por um outro lado, porque você, quando o processo te permite, você passa meses investigando aquilo. Então você vai, experimenta de um jeito, não é? Vai pra lá e bate cabeça, e erra, e acerta, e o que você achava que era certo é errado, e não funciona mais no dia seguinte. Teatro é foda, teatro é terapia, é mais do que terapia. Teatro, ele agrega na formação do ser humano que a gente é antes de ser artista, assim. E televisão é uma grande brincadeira, é uma grande fábrica de ilusões. Nada daquilo que vocês veem lá é de verdade.
Nem do cenário, tipo esse meu aqui, ó, parece tijolo, é papelão, ó. Que demais! Cinema, TV é tudo de mentira, é tudo feito assim. Às vezes a cena não ficou boa, não ficou legal, como o autor tinha imaginado, como o diretor queria, ou como você sabe que você poderia fazer, mas não tem tempo de fazer, vamos lá, próximo, isso, aquilo. O cinema não, já tem o maior cuidado com aquilo. O diretor muitas vezes não abre mão enquanto a cena não fica boa, sabe? Porque ele quer o melhor para a obra dele. E o teatro é foda. O teatro ele é anarquista, porque o diretor ele pode pegar no seu pé. Olha, faz assim, faz assim, faz assim. E você não concordar com aquilo. Não, não, não. Tá bom, vou fazer assim, filho. Quando abre a cortina e você tá em cena, você vai fazer do jeito que você quiser. Ele pode te demitir e no dia seguinte botar um outro ator para fazer. Mas no momento que você tá em cena, o teatro é a arte do ator, sabe? Cinema é a arte do diretor, que vai montar o filme que ele quer depois. E TV eu não sei que arte é, não, mas é muito divertido de fazer também. TV tem essa coisa da troca, a gente monta uma coisa, a gente faz uma coisa e o público começa a responder, sabe? E quando o ator se permite também ser aberto na construção dele. E aí você começa a absorver, porque a TV é uma obra aberta, você não tem ainda a trajetória do personagem até o final. Coisa diferente do cinema. Então, às vezes, a resposta do público influencia muito no seu trabalho, na construção e condução dele. Esse jogo é muito legal também. Eu vou fazer uma perguntinha agora do chat, depois eu queria comentar novamente sobre sua peça, que comentamos lá no início da conversa, mas a gente vai... Beijo, Luiz Maurício. Tá bom, querida. Vamos de dicas, está perguntando, já que você comentou dos seus desenhos, se você já pensou em fazer uma exposição deles. Eu já fiz uma exposição dos meus mosaicos, ó, tipo aqui, ó, você tá vendo meio lateral aqui? É uma Santa Clara. Esses mosaicos também são de papelão. Aí lá atrás, eu acho que em 2006, eu fiz uma exposição. Estão todos aqui em casa, eu não consegui vender um. Depois eu fiz uma exposição só de São Franciscos e Santos Franciscanos. Tem até o Papa Francisco ali em cima, ó. Pá. Ah, o outro São Francisco também amarelinho ali, ó. Ai, que lindo. E sabe o que é legal? Tipo, desde a primeira novela, ó, tem um São Jorge ali atrás. Não sei se eu vou conseguir focar, tá vendo? Das plantas. Sim, sim. Muito Desde a primeira novela que eu fiz, a Duas Caras, por eu ter esse interesse em outras manifestações artísticas, eu já fazia esses mosaicos. E o personagem de Duas Caras, ele tinha um restaurante chamado Castelo de São Jorge. E esse São Jorge existia, na verdade não esse, é o que está na casa do Renato. E eu sempre fechava parceria com a direção de arte para botar os meus mosaicos em cena. O meu mosaico de São Jorge, ele enfeitou o cenário do Castelo de São Jorge, ele virava elemento de cena. Esse São Francisco aqui, no Em Família, tinha uma casa de repouso, que era um asilo, que era uma delícia. Eu contracenei com Sueli Franco, com Maria Pompeu, era um núcleo foda. O Felipe era o médico, né? E ele ia lá cuidar dos velhinhos. E aí tinha muita terapia ocupacional nessa casa de repouso. E às vezes eles ficavam lá pintando. Aí eu já chavecava a direção de arte. Vem cá, eu posso trazer umas obras aí pra gente espalhar e tal? Então, se vocês procurarem nas cenas de família da casa de repouso, tem muito dessas minhas obras lá. Eu já fiz exposições, sim, mas nenhuma exposição eu consegui vender as obras, talvez por esse apego que eu estou começando a exercitar. O desapego, exercitar o desapego. Inclusive, se alguém se interessar, tanto pelos desenhos de nanquim que eu mostrei aqui, quanto pelos meus mosaicos, mandem DM, vamos conversar. Eu estou no momento que eu preciso monetizar minha arte e exercitar o desapego. Vamos falar sobre essa peça? Queria saber como foi o processo de criação e também saber como foi, então, fazer uma apresentação sem público presente. Presente fisicamente, no caso, porque tinha um monte de gente online dentro. Tinha. E isso foi louco depois de constatar, né? Porque eu fiz na solidão aqui. O cenário tá aqui, todos os meus colegas de cena estão todos aqui ainda. Eu não consegui desmontar. E aí eu fico fazendo a peça aqui, jogando comigo, olhando o monitor para ver se estou iluminado, se estou em quadro. Difícil pra caceta. Sem a certeza de quem estava no outro lado, mas sabendo que pelo menos uma pessoa estava lá, então eu estava jogando com alguém. E aí no final eu fui abrir mesmo a página lá do YouTube e eu vi, sei lá, tinha 800, 900 pessoas. E aquilo foi extremamente tocante, sabe? Saber que que é o que acontece no teatro também. No teatro você vê que aquelas pessoas, elas escolheram estar com você. Elas saíram da casa dela para verem o seu trabalho. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Por isso que às vezes as pessoas ficam enchendo muito o saco. Porque o ator
tem que ser grato ao público, porque depende do público. Depende do público. Porque quem vê a gente na TV não faz esforço nenhum, sabe? No máximo, o esforço que faz é não mudar de canal quando a nossa cara aparece. Mas não valorizam o nosso trabalho a ponto de tirarem a bunda do sofá e virem ver. Eu acho que são pouquíssimas as pessoas que já saíram de casa. Quer dizer, pouquíssimas não. São 15 anos de trajetória. Muita gente saiu. Mas desse grande público que a novela alcança, uma pequena fatia desse público saiu das suas casas para me ver no teatro, por exemplo. Então não me venha cobrar essa, como se eu fosse funcionário delas. Não devo essa coisa. Devo respeito a quem me dá respeito. Enfim, mas olha, eu abro janelas, hein? Você já viu que eu vou falando e tal. Mas conta um pouquinho sobre Stonewall. O Stonewall, era essa, né? Que aí eu fiz para essa janela virtual, as pessoas estavam todas longe, mas perto ao mesmo tempo, e no final, quando eu constatei que tinha 900 pessoas ali, foi extremamente tocando, assim, sabe? Mas o Stonewall foi um processo lindo, ele veio da necessidade disso, dessa coerência que eu busco no meu fazer artístico. O que eu precisava falar nesse momento, sabe? Eu acho que era um assunto de extrema importância, uma data, o cinquentenário da revolta, né? Que não foi a primeira revolução ou revolta feita pela comunidade LGBT, mas foi uma das mais simbólicas e é tida como marco zero dessas conquistas de direitos humanos de toda essa comunidade. E foi muito inspirado pelo Renato Russo, que eu me aproximei na época dos Somos Tão Jovens. O Renato fez o filme, o disco, o Stonewall Celebration Concert, que era comemorando os 25 anos do Stonewall, em 1994. E, enfim, faleceu, e era um disco totalmente partindo dele, do que era importante para ele falar naquele momento, e era um disco que foi de grande serviço também para a comunidade LGBT, porque na época não tinha internet, não tinha essas coisas todas de acesso à informação, e eu lembro que no encarte do CD, ele pôs lá no final o telefone do Grupo Pela Vida, de várias ONGs para as pessoas de casa telefonarem. Hoje em dia a gente tem o Google, né? Se está sentindo alguma coisa, precisando de algum auxílio, você vai lá e pesquisa. Na época, não. E Renato sempre foi muito engajado. E aí, isso ele comemorou os 25 anos. 50 anos é tão importante quanto, se não mais importante, né? E eu pensei, caramba, essa data não deveria passar em branco, né? Se o Renato estivesse aqui, possivelmente ele fizesse alguma coisa. Ixi, ele não tá. Será que eu faço? Vou fazer. Se eu fosse cantor, gravaria um disco, faria um show, mas sou ator, então vou fazer uma peça. E aí o outro Renato Farias, ele chega somando nesse estímulo, sabe, de olha, é isso mesmo que você quer falar, então vamos estruturar esse espetáculo e vamos... E aí, partindo da formação do disco do Renato Russo, do Stonewall Celebration, que ele partiu dele para contar essa história, eu tive essa inspiração e esse mesmo cuidado. Junto com o Renato, a gente foi construindo um roteiro que parte das minhas vivências, das minhas experiências, para honrar a memória desses que lá atrás lutaram. Para que hoje eu tenha a oportunidade e possa aqui estar falando, me apresentando, sendo quem eu sou e tendo voz para contar essa história. Tomei muito cuidado para não me apropriar da história de luta das travestis, dos corpos trans, dos corpos dissidentes, porque foram elas que começaram essa batalha lá atrás. E a maioria travestis pretas, ou seja, duplamente marginalizadas por essa estrutura social que a gente vive. Então eu botar uma peruca e falar sou a Marsha P. Johnson, sou a Silvia Rivera, eu não acho coerente. Aí eu acho que já seria caso de um corpo trans, sabe, protagonizar essa história. Eu falo do meu lugar de cis, de branco cis, privilegiado. E aí eu honro elas, tanto que, né, você viu a peça, Lipe? Vi. Aliás, parabéns, maravilhosa. Obrigado, querido. Tem as projeções, elas são elas existem, elas têm a cara delas, eu não sou elas em nenhum momento. Eu quero honrá-las. Tanto elas quanto quem eu cito, a Vange, o próprio Renato, a Fedra, a Divina Valéria. Em nenhum momento eu me aproprio da luta delas, mas eu honro a memória delas, assim. Então foi muito... não vou botar no passado, é ainda muito importante para mim, sabe, falar disso tudo. Não que eu esteja fazendo um serviço à sociedade, é mais uma necessidade minha mesmo, sabe, de usar esse meu lugar de privilégio, essa voz que eu tenho, de que 900 pessoas vêm me assistir para contar essa história, sabe? Porque enquanto a gente está conversando aqui, tem alguém ganhando porrada ali na esquina, ou por ser gay, ou por ser trans, ou por ser travesti, sabe? E isso eu não admito.
Eu acho que a gente tem que começar a lutar por essas pessoas também que são menos favorecidas, usar dos nossos privilégios para tentar nos proteger como um todo, sabe? Como um coletivo. E você se vê dividido ali entre sentimentos de, poxa, é importante falarmos sobre isso, que realmente é, mas ao mesmo tempo se vê naquela situação de, parece que a gente parou no tempo, 2020, eu ainda me vejo na necessidade de falar sobre isso, sobre preconceito contra gays e demais. É foda, é foda. Existe. Não, e nesse momento, então, tá uma onda assim que a coisa tá com o poder, né? Esse ódio, ele ganhou um poder e uma proporção por causa desse merda desse representante que elegeram, sabe? Eu acho que ele valida toda essa manifestação de intolerância, de ódio, coisa que já deveria estar abandonado, sabe? Eu acho que se a gente quer evoluir enquanto humanidade, a gente tem que começar a respeitar as pessoas. E quem somos nós para ditar como a outra pessoa deve viver ou não, o que é certo, o que é errado, sabe? Tem que respeitar as orientações sexuais, elas são diversas. Talvez existam manifestações que a gente nem reconheça hoje em dia, porque a gente tenta dar nomenclatura a tudo, né? Tanto que existe essa pá de letras, e eu acho importantíssimo a gente saber o que significa cada um delas. O L, o G, B, T, Q, I, A, N, porque cada uma delas representa uma fatia dessas pessoas. E elas também lutam para que elas possam existir. Então não vem a gente por preguiça querer anular, sabe? Se a gente não entende, se não compreende, vamos procurar entender, vamos perguntar, vamos aprender e nos melhorar. Eu acho que todos nós estamos nessa vida para nos melhorar. Mas o respeito, ele é de suma importância para a sobrevivência de qualquer pessoa. Assim, e eu acho que esse lance essa doença chamada preconceito seja se manifestando como for, contra a comunidade GLBT ou contra os povos negros ou contra as etnias diversas, ou contra as mulheres que são subjugadas também nessa estrutura da sociedade machista. Eu acho que tudo isso tem que acabar, sabe? Tem que acabar. Esse é o mal do mundo, esse é um grande mal do mundo, a intolerância. E ela começa em si, cara. Olha pra você. Às vezes a gente nem aponta muito o dedo, porque o outro faz isso, o outro faz aquilo. Não, eu também tenho atitude preconceituosa. Pô, vira e mexe eu me pego, porque isso faz parte da nossa estrutura social. A gente foi educado para normalizar e normatizar essas manifestações. Então a gente tem que ter um grande trabalho de desconstrução. Se cada um parar e olhar para si e se melhorar nessa unidade, o todo vai se melhorar também, sabe? E aí vai dar autoaceitação, quando a pessoa ela tem problema com a sua própria sexualidade, com certeza ela não vai permitir que um outro seja livre também, sabe, liberto dessas amarras. Se ela foi tolhida quando ela era criança, ela vai crescer com esse estigma, com esse fantasma, e possivelmente ela vai reproduzir esse tolir de outra pessoa, sabe? É foda, mas olha em que lugar a gente tá em sociedade, sabe? Hoje eu tava conversando com um amigo, é muito louco, porque a gente está à mercê dessa pessoa, que eu ia falar um louco, mas ele não é um louco. Tem loucos que são geniais, tem loucos até que convertem esse canal aberto com esse outro plano em arte também, né? Eu acho que os artistas eles têm até um pé na loucura, porque a loucura é esse algo talvez para muitos incompreensível. Esse algo incompreensível, e aí se manifesta de alguma forma. Então os loucos merecem total respeito. E também dignidade no seu tratar, e também que não sejam tratados com preconceito. Então essa pessoa que ela está aí comandando, ela é má, ao extremo, má, muito má. E essa maldade dela eu acho que está contaminando e validando muita coisa. E a gente está vivendo um momento que a gente está à mercê dessa maldade, sabe? Eles estão administrando o dinheiro que é nosso, é um dinheiro público, não é dinheiro deles, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é da população. Se o governo tem dinheiro é porque a gente paga imposto, então o dinheiro é nosso. Então ninguém está fazendo favor com ninguém liberando o auxílio emergencial. Esse auxílio é dinheiro das pessoas, não é favor. E a gente está à mercê dessa política, como diz o Renato, necropolítica, né, que preza pela morte à frente da vida. É muito louco, muito louco. Antes de eu fazer uma pergunta do chat, eu queria saber sua opinião. Vários artistas nos últimos tempos estão se sentindo, digamos assim, mais à vontade para falar sobre a própria orientação sexual. Você acha que isso é um ponto positivo, porque é legal, temos mais representatividade? Claro que é um ponto positivo, imagina. As pessoas não tem um ponto negativo? Não, as pessoas ainda se interessam pela orientação sexual?
Não, mas peraí, você está falando das pessoas se assumirem, de Sim, saírem do armário. Isso eu sim. acho de extrema importância. É a pessoa buscar um lugar dela poder existir. Porque ninguém existe plenamente, ninguém é 100% se ele é trancado. É claro que há uma grande diferença. Eu sempre fui uma pessoa que em certos trabalhos, eu sempre permiti o interesse do público no meu trabalho. A Uhum. minha vida pessoal, ela interessa a quem participa da minha vida pessoal. A minha sexualidade ela é interessante para quem eu compartilho a minha sexualidade. Para quem eu tenho né, para quem eu compartilho a minha opção sexual. Porque aí a gente está falando de opção. Porque eu opto por ter a relação sexual com aquela pessoa. Orientação é o que a gente é e ninguém controla. Ninguém escolhe ser bi, ser homo, ser tri, ser pan. Isso é orientação. Opção são as escolhas que a gente faz. E aí, com quem eu me deito é uma opção. E com essas pessoas eu sempre compartilhei minha sexualidade. Hoje eu estava até brincando com o Renato. Não sei o que, sair do armário. E, cara, não dá para sair de um lugar onde você nunca esteve. E realmente, eu nunca fui uma pessoa que vivia trancada. Eu sempre fui quem eu sou. É claro que existem as esferas de convivência. Tem pessoas que a gente se dá por inteiro e tem pessoas que eu permito, que eu dou apenas o meu trabalho, sabe? E o que interessa para aquelas pessoas é o trabalho. Eu nunca fui desses que dei entrevista para revista e permiti me invadir minha vida pessoal. Não, eu quero divulgar um trabalho. Fale do meu trabalho, caralho. Eu preciso que você fale da minha peça, dê o serviço dela. Agora, com quem eu me deito, aí eu compartilho na boate, compartilho no aplicativo, no direct message, seja lá onde eu quiser compartilhar, porque isso me diz respeito. Mas agora, as pessoas se sentirem à vontade para se assumirem como são, eu acho de extrema necessidade para a saúde mental do mundo. Todo mundo tem que ter o direito de existir, seja como for. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas, né, se assumem, digamos assim, você acha que há uma pressão do mercado, principalmente para as pessoas afeminadas, de se tornarem masculinizadas para conseguir Mas mais? aí são as outras camadas de preconceito, né? Porque aí a gente fala, o preconceito contra a comunidade GLBTQIA+. Mas esse preconceito contra a comunidade LGBT, ela existe dentro da própria comunidade LGBT. Sim. É o gay que vai falar da masculina, da fancha caminhoneira. É o Barbie que vai falar da POC. Mas ele é gordo e aí não vai respeitar os ursos que também existem, sabe? Existem várias camadas de preconceito. Por isso que eu tô dizendo, ninguém é desprovido de preconceito. A pessoa, ela tá se enganando se ela diz, mas eu não tenho preconceito. Porra, se olha direito. Porque você tem. E cuida para você não manifestar esse preconceito, porque isso é escroto, seja ele na camada que for. Imagina! Cara, falando da comunidade LGBT, GLBT, bota aí a sigla que você quiser na frente. Eu acho libertárias, afeminadas, as POC-POCs, as travestis, porque elas são as que mais romperam com tudo. Cara, eu aplaudo muito as drags, amo, porque elas são as que mais meteram o pé na porta e romperam com essa porra toda. Foda-se. Foda-se que o mundo cobre que eu seja masculino, foda-se que o mundo queira que eu seja cis, foda-se, eu vou ser quem eu sou. Olha que rompimento, olha que liberdade. É foda. Só que esse processo de liberdade delas, muitas vezes, é carregado de muita dor, né? Muitas vezes foram excluídas do âmbito familiar, sofrem preconceito, sofrem violência na rua. Então, talvez, por já não terem muito na vida, por já ter tido muito tirado, e aí liga-se o foda-se e se permite ser quem é. E aí brilha, brilha, brilha tanto que a gente se aproveita da luz delas, dessa luta, sabe? É foda. É foda quando a gente vê um bando de Barbie na parada gay lá, sem camisa, dananã, e aí tem preconceito com a POC-POC, e se a gente vai pra luta de 69, quem tava ganhando porrada pra essa Barbie ficar sem camisa na parada gay era a feminada travesti. Porra, esse maluco não tinha que estar honrando as travestis? Não tinha que estar protegendo? Porque é graças a elas que ele tá lá, sem camisa, exibindo os músculos. Mano, é foda, é foda. A gente tem muita coisa pra rever. Mas cada um tem o direito de ser o que quiser, como se quiser. Quer vestir saia, veste. Quer não vestir nada, não veste. Porra, o corpo é teu, a vida é tua. Cada um que cuide da sua vida, cara. Certíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta Não agora sei da se estou Bia certo não, Lipe. Não sei se estou certo não. Tô a minha só opinião falando, só. tô só Não sei falando se o aqui, pessoal botando concorda. para fora. Pelo chat, o pessoal concorda.
A Drew Percy está perguntando para você o que vai acontecer com o teatro pós-pandemia. Vocês já estão adaptando? Olha que maravilha, peça? você acabou de botar o Drew no artigo feminino. Eu amo essas desconstruções. O Drew é o Anderson. O Drew, para quem não conhece... Ai, desculpe. Não, Olha, desculpa nada. Ele deve ter adorado, maravilha. Ele é uma pessoa linda. E o Drew tem um vlog. Ah, o Drew é youtuber. E ele tem um canal do youtuber, o Drew é positivo, fala disso abertamente, sem preconceito nenhum. Isso é de um serviço social também, porque aí vem outra camada de preconceito que a gente carrega de ranço até hoje, né? A doença surge nos anos 80, o vírus do HIV toma a proporção que toma, é falado e tratado daquela forma escrota de associarem totalmente a comunidade LGBT, e até hoje é um assunto tabu. Existe esse segundo armário dentro da comunidade, né? Porque às vezes a pessoa não se sente à vontade, e tem todo o direito também, de não assumir a sua sorologia, mas eu acho de extrema coragem e um serviço social coisas como o Drew faz. Ele bota esse assunto na roda, ele fala dele, ele fala dessas coisas que são importantes para muitos. E se você vê os relatos das pessoas que assistem e participam do canal do Drew, é lindo, cara. O que ele ajuda de pessoas falando disso abertamente. Porque eu não entendo também, é tudo parte desse tabu. Tipo, minha mãe é diabética. E minha mãe tem que se furar com uma caneta de insulina, tipo, 3 vezes ao dia. É complicadíssimo a rotina da saúde da minha mãe devido à diabetes. Só que a diabetes não é tabu. As pessoas falam, eu tenho diabetes, eu não tenho diabetes, numa boa. E quem tem o HIV, ou quem, sabe? E se fala, já é tratado de uma forma diferente. É no trabalho, é na vida, é no âmbito familiar, sabe? Olha quantos preconceitos a gente ainda tem que destruir, quebrar mesmo, sabe? Pra gente melhorar enquanto sociedade. Mas enfim, tudo isso para apresentar e louvar o Drew, a sua atitude corajosa. O Drew, a Drew, chame como quiser. Mas ele pergunta do teatro pós-pandemia, né? O teatro, eu acho que ele já se reinventou tanto, né? O teatro é a manifestação artística desse atuar, a mais antiga de todas. Começa na Grécia, lá atrás, antes de Cristo. Olha por tudo que o teatro já passou. Por tudo que o teatro já passou. E enfrentou cristianismos, revolução, surgimento da TV, surgimento do cinema. E agora o surgimento dessa ferramenta aqui, né? Então nada vai substituir a vivência, a experiência de se estar em um teatro. Isso nunca vai ter igual. É aquilo que a gente estava falando lá no início da nossa live. Mas agora, eu acho inteligentíssimo a gente conseguir adaptar e se apropriar desses novos recursos para dar essa transformada no teatro, sabe? Eu não sei até que ponto eu consegui manter a teatralidade naquela minha transmissão. Mas esse foi um exercício e uma busca minha. Mantendo climas de luz, pontos de vista diferentes, porque eu tenho visto muita live de teatro que é a pessoa aqui falando como se estivesse fazendo uma leitura branca de um texto, sabe? Sem usar de recursos. Eu acho que o teatro ele precisa de climas. O teatro precisa de uma atmosfera. Se a gente fala de um teatro espaço físico, ele nada mais é do que isso, né? Um ambiente que cria uma atmosfera mágica, onde te permite contar uma história e quem está lá viver essa história com você. Então eu acho que enquanto a gente conseguir manter esse clima, essa atmosfera, seja de mistério, de envolvimento, de interesse, o que for, eu acho que o teatro é vivo. Mas agora, para o teatro acontecer mesmo, ele precisa do ator, de um texto ou de um tema, e de um espectador, uma pessoa vendo. Então eu acho que essa live que a gente faz, usando de recursos da linguagem, ela é teatro. Ela é esse teatro moderno, sabe? Agora eu acho que ele vai se manter vivo, ele vai resistir, imagina, ele não acaba nunca. Não acaba nunca. Olha, Solange querendo que eu vá para Piranhão. Solange, fala lá com o Júnior, eu quero muito. Piranhão é que fica entre o Piauí e o Maranhão. É uma cidade que os 2 estados compartilham, pelo que entendi. E, enfim, em breve estarei aí. Estamos nos minutos finais. Eu queria muito te agradecer. Já? Já, passou rápido, eu adorei.
Mas eu queria te agradecer por uma coisa também específica, porque de você ter me posicionado, vai muito ao encontro, é muito coerente com o que eu sempre falo. Não é por ser gay que eu deixo de aprender. A gente está aprendendo a todo momento. Foi muito legal você ter me posicionado, porque nesses momentos é que a gente vê o quanto a gente aprende. A cada dia a gente não domina nada, a gente continua aprendendo, a gente também está se adaptando. Cara, eu acho que até, né, o professor que é o mestre do saber, eu acho que quando ele se permite, ele é um bom professor, ele aprende com o aluno, ainda mais nós, meros mortais, assim, eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. E é juntos que a gente vai ser mais forte mesmo, sabe? Se fortalecendo a comunidade. A gente falou conheço, eu achei até que você era mais jovem, mas eu acho importante a gente se fortalecer e a gente se dar as mãos nessa hora, sabe? Né, a única coisa que eu perguntei foi, quer fazer uma live comigo? Em quem você votou? É Eu tenho pouquíssimos critérios, agora não vem não, mano. Se você ajudou para me enfiar nessa lama que eu tô, porra, o primeiro movimento desse governo bosta foi acabar com o Ministério da Cultura, cara. Então eles são nossos inimigos. Então eu não vou admitir sentar numa mesa do inimigo desse, sabe? Então, enfim, é um prazer, Lipe, te conhecer, assim, nem que seja virtualmente. Espero que um dia essa nossa conversa evolua para o pessoal e que a gente possa trocar e melhorar ainda mais. Olha, o Farias está dando parabéns para nós dois. Beijo, Rê. Você ficou até o final? 2 minutinhos, porque daí o Instagram faz a live cair. Então Ele vai cair. Deixa eu só mandar um beijo para Alessandra, que começou comigo no teatro lá atrás. Alessandra Corrêa, amo. A internet nos aproximou, acho que ontem ou anteontem, ela comentou alguma coisa e aí eu descobri a Lê. Lê, beijo, te amo. E, enfim, é isso. Antes de me despedir de você, Thiago, quero agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que passou por aqui. Não consegui fazer todas as perguntas, que realmente o pessoal mandou bastante, mas também fica já um convite. Vamos marcar uma segunda live. Eu acho que a adorei. gente tem temas e assuntos, né, para 3 horas de live aí. Então, quando você quiser, disponha, tá? Tem aqui um amigo. Thiago, muito obrigado pela confiança, pela disponibilidade e pelo artista Imagina. que você é. Muito Conta obrigado. comigo. Conta comigo sempre. Obrigado você por esse espaço. Imagina. Beijo, Tchau, querido. gente. Beijo a Obrigado. todos. A todos. A todos.